Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou continuar, né? Vamos ir para a parte 2 sobre a matéria Povo, Cultura e Nação, tá? Então, na semana passada, eu estava falando bastante com vocês sobre a diferença entre povo, cultura e nação. E hoje nós vamos falar um pouco sobre geopolítica, né? Então, o que a gente chama de geopolítica? A gente chama de geopolítica as relações, tá? E conflitos políticos e territoriais que ocorrem no mundo, tá? Então, hoje nós vamos conhecer dois novos termos, tá? Que se chamam minorias nacionais e movimentos separatistas. E também vou dar um exemplo de vários casos de movimentos separatistas que acontecem no mundo, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com minorias nacionais. Vou dar uma lida e depois vou comentar, tá bom? Peraí. Foi. Atualmente existem muitas nações que não têm territórios reconhecidos. Peraí. Não têm autonomia sobre o território que ocupam e a população está sob a autoridade de governos de outras nações. Eu vou ter que voltar um pouquinho na aula passada, fazer uma breve revisão para explicar para vocês o que significa minorias nacionais, tá? Então, na aula passada a gente falou sobre cultura, sobre nação, sobre identidade nacional, tá? E que tudo isso vai formar um povo, tá? E continuei falando sobre como que é formado um território nacional, o que significa, na verdade, um território nacional. Só que, geralmente, quando a gente tem a formação de um território nacional, esse território ele vai ser formado pela uma nação que é dominante, né? O que significa? Aquela nação que foi considerada mais forte. E o que vai dizer que uma nação é considerada mais forte? Os fatores históricos, os fatores econômicos, e como que foi sendo criada essa relação dessa nação com o território. Então, o território é uma coisa que sempre foi disputada na história da humanidade, tá? E quando a gente fala sobre minorias nacionais, a gente estava falando sobre nações, tá? Sobre pessoas que se reconhecem dentro de uma identidade cultural, dentro de uma identidade nacional, que elas não se identificam com a identidade dominante, tá? Vou explicar isso conforme eu for prosseguindo nos exemplos, tá? Mas, por enquanto, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que minoria não significa necessariamente que são poucas pessoas, tá? Mas minoria significa mais nesse sentido do quanto que uma cultura ela é sufocada, do quanto que uma cultura ela não tem espaço de se expressar e no quanto uma cultura, né, uma nação, que é um indivíduo de pessoas que se reconhece dentro de uma cultura, não consegue se emancipar, não conseguem ter o seu próprio território. E por que isso acontece? Isso acontece porque os territórios, muitas das vezes, eles são disputados. Por quê? Porque eles estão localizados em regiões estratégicas, regiões que são próximas de portos, que têm fontes de energia, como o carvão, como o petróleo, tá? Regiões onde se tem as nascentes de água, tá bom? Então, tudo isso, tá, vai compor a ideia das disputas territoriais e de que sempre vai ter uma nação que vai estar localizada dentro de um território em que vai buscar a sua autonomia. Já falo sobre isso mais na frente, tá? Então, só para reforçar, muitas nações não têm territórios reconhecidos, ou seja, habitam ali, mas elas não conseguem organizar, gerir, gestar aquele território, tá? Porque não tem autonomia daquele lugar que eles ocupam, ou seja, eles não podem criar suas próprias leis, eles não podem gerenciar os seus próprios recursos, tá? Eles têm que estar submissos às leis e
a instituição, né, do governo da onde eles vivem, tá? E a população, foi o que eu falei, né, está sob a autoridade de outras nações, tá bom? De governos. Já, com os exemplos, eu volto a falar sobre isso, tá bom? E movimentos separatistas, tá? É quando essas minorias nacionais defendem a realização de plebiscitos e referendos acompanhados de referendos e acordos internacionais para conseguir sua autonomia. Ou seja, movimento separatista, o nome já fala, elas querem sair, elas querem se separar dali, tá? Claro que elas vão pegar uma parte do território da onde elas estão e isso gera conflito, né? Porque se eles ganham território, alguém tem que perder, tá? E por que se diz que defendem a realização de plebiscitos e referendos? Porque é o tipo da forma de se conseguir fazer isso democraticamente, tá? Então, plebiscitos e referendos partem da ideia de se fazer uma eleição, uma consulta popular, de se pedir, né, a manifestação das pessoas, dos governos, para ver se fica de acordo com essa separação territorial, tá bom? E isso simplesmente não pode ser feito só no próprio país, isso precisa ter um reconhecimento internacional, né? Principalmente da ONU, né? Porque a gente está num mundo que é globalizado e que as questões geopolíticas, elas ocorrem a nível global. Então, quando a gente fala sobre movimentos separatistas, nada mais é do que um grupo querendo a sua própria autonomia territorial, tá bom? É isso. E vamos aos exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é o caso do Kurdistão, tá? Então, o Kurdistão não é um país, né? Na verdade, o Kurdistão ainda não existe, tá? É um projeto do povo curdo, tá? E esse povo tem 30 milhões de pessoas, então minorias nacionais não tem nada a ver com a questão de ser pouca gente, tá? Mas é mesmo no sentido qualitativo, né? Que eles não são reconhecidos como o grupo dominante, né, de uma determinada nação, tá bom? E é uma nação sem território autônomo, tá? Então, os curdos são minorias étnicas em vários países. Então, os curdos estão localizados na Turquia, no Irã, na Síria, na Armênia, no Iraque, no Azerbaijão, tá? Então, é uma minoria nacional, é um povo que tem uma cultura própria, né? Que difere da Turquia, do Irã, da Síria, Armênia, Iraque e Azerbaijão. E eles estão lutando, estão buscando o espaço deles, né? Então, eles querem criar o Kurdistão, tá bom? E daí, eles reivindicam a criação de um território nacional autônomo, ou seja, um lugar que eles possam mandar, vamos dizer assim, denominado Kurdistão. Deu para entender? Vou passando e eu vou comparando a situação de diversos lugares e depois eu faço uma conclusão, tá bom? O segundo lugar que eu quero que vocês conheçam é a Catalunha, tá? Então, a Catalunha tem a principal cidade, Barcelona. Sim, essa Barcelona que vocês teoricamente conhecem, caracteriza-se como uma região rica e desenvolvida da Espanha, tá? Parte substancial da população reivindica a independência de maneira pacífica, tá? Então, é possível que uma nação, né, ela tenha esse direito de se separar, né, que ela tenha esse direito de conseguir seu próprio território de forma pacífica, e outras vezes não, mas aí a gente vai conversando cada caso. Então, em 2017 foi realizado um referendo, que é tipo uma espécie de consulta, tá? A população, as pessoas, enfim. E o resultado desse referendo foi o seguinte, tá? Desse pedido, na verdade, foi o seguinte. Posição contrária do governo espanhol, então a Catalunha está na Espanha, então teoricamente teria que ter a autorização, vamos dizer assim, da Espanha. A ONU também foi contrária, a ONU é a Organização das Nações Unidas, tá? Que é um órgão regulador internacional. Também a União Europeia foi contrária, né? Então a União Europeia é um bloco econômico e político, a qual a Espanha faz parte, então eles também não quiseram. E uma parte da própria Catalunha também, né, da população,
não quis se separar, né? Então, para ter esse processo de separação, precisa ter uma série de acordos, uma série de autorizações para que isso seja feito de forma pacífica e posteriormente reconhecido. Professora, mas por que não quiseram, não aceitaram? Aí cada qual tem o seu respectivo motivo, né? Então, quando a gente fala sobre disputa de território, o nome já fala, é disputa, né? Então, por enquanto, a Espanha ela não quis abrir mão da Catalunha, né? Da região onde eles estão. E o próprio movimento separatista não conseguiu, né, negociar isso, né, de forma pacífica, por enquanto. Então, isso a gente vai vendo o que vai acontecendo no decorrer dos anos, tá? O próximo exemplo que eu quero trazer para vocês é do País Basco, tá? Onde a capital é Bilbao, tá? Localiza-se no norte da Espanha e no sudoeste da França, tá? Então, é outro grupo separatista. Sua população apresenta uma marcante identidade nacional e o desejo por independência em relação ao governo espanhol. Sim, a Espanha tem 2 grupos aí que buscam o movimento separatista. Só que diferente do que aconteceu com a galera da Catalunha, no País Basco foi criada uma organização separatista chamada ETA, tá? Traduzida para Pátria Basca Liberdade, onde foi uma organização extremamente violenta e responsável por atentados durante as décadas de 80 e 90, vitimando centenas de pessoas na Espanha. Então, eles tentaram ir pela via mesmo da violência, da pressão, para ver se conseguia essa autonomia. Conseguiram? Não. E recentemente o grupo anunciou seu desarmamento e rendição, tornando-se uma organização exclusivamente política, ou seja, busca por esse processo, mas sem o uso da violência. Então aqui eu trago para vocês 2 mapas, tá? Então aqui é o do Kurdistão, tá? Que é o projeto, na verdade, né? Então o que está em verde é onde a população curda habita, tá bom? Que eles que reivindicam o grupo para a criação do Kurdistão. E percebam, né, que aqui tem os nomes dos países onde eles estão, né? Então, eles teriam que, teoricamente, pegar uma parte do território de cada um desses países. E isso gera muito conflitos. Principalmente porque a gente está falando da região do Oriente Médio, né? Então, essa região, especificamente, ela é uma região de muitos conflitos, porque existem várias coisas ali que são estratégicas, né? Então, por exemplo, a questão da água, a questão do petróleo, tá? A questão da própria localização estratégica dessa região, que dá acesso para diversos pontos, né? Então, ali é uma região que está perto da Europa, da África e da Ásia, tá? Então, é uma região que é muito disputada e no meio dessas disputas ali tem os curdos querendo criar o Kurdistão. Por outro lado, eu trago aqui para vocês um mapa aqui, Espanha, e especificamente, da Catalunha e do País Basco, né? Só para vocês verem onde que eles estão localizados. Então, esses 2 grupos, né, eles também buscam, né, criar o País Basco e também a Catalunha de forma independente, de forma autônoma, tá? Então, enquanto a Catalunha tentou fazer isso de forma pacífica, já o País Basco não. Foi lá e criou uma organização, tá? Chamada de ETA, tá? Que significa Pátria Basca e Liberdade. Um outro exemplo também que eu trago para vocês é o caso da Irlanda do Norte, tá? Então, a Irlanda do Norte, ela vai ter uma questão, assim, que é mais peculiar e vocês vão saber agora, tá? Então, a Irlanda do Norte, tá? Ela
está localizada na Ilha da Irlanda, tá? Que é uma das integrantes do Reino Unido. Então, o Reino Unido é um conjunto, tá? de ilhas que é composto praticamente pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, tá? Então, vamos lá. A Irlanda do Norte tem uma população que é majoritariamente protestante, tá? Então, aqui é um caso religioso. Uma minoria nacional católica deseja a integração com a República da Irlanda, tá? Então, tem uma minoria dentro da Irlanda, essa minoria católica, e a Irlanda do Norte, ela é protestante, tá? E daí, eles criaram a IRA, tá? Que é o Exército Republicano Irlandês, que também foi responsável por uma série de atentados aos protestantes da Irlanda do Norte, nas décadas de 1970, tá escrito errado, em 1980, que também se transformou num movimento político. Então, é um caso ali, né, super parecido com o País Basco, só que o País Basco a gente tem o ETA e aqui nós temos o IRA, tá bom? Então, vamos aqui ao exemplo, né? Então, deixa eu pegar aqui a caneta. Então, aqui nós temos a Irlanda do Norte e aqui nós temos a Irlanda, tá? Então, a Irlanda do Norte está querendo se emancipar por uma questão religiosa. Foi? Deu para entender? Ou não? Tranquilo? Então tá. O próximo caso é o caso da Chechênia, tá? Então, a Chechênia, a gente já tá na Rússia, tá? Especificamente, né, o nome é Federação Russa, tá? Que está no sudeste da Europa e sudoeste da Ásia, na região do Cáucaso, que tem uma população que é majoritariamente muçulmana. Então, aqui nós temos também um fator religioso, tá? Em 1991, com o fim da União Soviética, a Chechênia declarou-se independente da Rússia, tá? Então, foi um caso em que eles conseguiram, finalmente e de fato, se emancipar. Só que, depois dessa independência, né, teve o envio de tropas militares russas à Chechênia com o objetivo de restabelecer sobre o domínio do território. Então, foi tipo, eles conseguiram a independência, mas ao mesmo tempo, a Rússia ela demonstrou resistência, né? Então, ela enviou tropas militares para lá. Tá? Então, organizações pró-separatismo têm orquestrado ataques violentos ou ocasionais em confronto com o governo russo, né? Então, o que eu estava falando no início, né, qual a importância de um território ele ser reconhecido internacionalmente, principalmente resguardado pela ONU, é por causa disso, né? Ou seja, eles conseguem a independência, né? Conseguiu por quê? Porque a Rússia, né, a União Soviética das Repúblicas Socialistas, em que tinha a Rússia como líder, praticamente, se desfez e a Chechênia ela conseguiu se emancipar, entendeu? Só que acabou gerando conflito porque a Rússia não aceitou, até nisso que não aceitou, a Chechênia ela reagiu, tá? Então aqui, ó, nós temos o caso aqui da... Peraí. Um mapinha, né, da Chechênia. Então, a Chechênia, ela tá aqui. A Rússia é o que tá em amarelo. E ela praticamente está dentro, né, vamos dizer assim, do território do que seria a Rússia, mas ela conseguiu se emancipar. Então, quando tem esses processos de emancipação, de uma certa forma, o país ele acaba perdendo, né, o território. Então, a Rússia ela teve que ser reduzida, vamos dizer assim, tá? Outro caso super famoso é o caso da Palestina, tá? Então, a Palestina é praticamente o lugar, o coração dos conflitos, né, que existem
na atualidade, né? Vocês já devem ter ouvido falar da famosa faixa de Gaza. Então, vamos sobre o caso da Palestina. Então, aqui nós temos a Palestina, tá? Essas manchinhas, amarelo e coral, praticamente significa duas nações vivendo no mesmo território, né? Então, vocês percebem como que é muito recortado, né, esse território, e ele acaba sendo muito disputado. Então, assim, quem vivia lá, né, era o povo árabe, aí chegam os judeus, né? Então, os judeus sempre foi considerado um povo itinerante, né, um povo que nunca teve um território propriamente dito, isso desde a antiguidade. E atualmente eles estão instalados aonde é a Palestina, né? E se infiltraram lá. Então, em 1948, nós temos a criação do Estado de Israel, tá? Então, diferente dos outros casos, e também semelhante com o caso da Chechênia, ele conseguiu se estabelecer, né, a nação israelita, né, ou israelense, conseguiu se estabelecer dentro de um território, tá? E como eu tô falando desde o início para vocês, quando uma nação, né, ela disputa um território, isso significa que a nação que estava lá já vai ter que aceitar que vai ter que perder, né, a porção do território. E daí, com a criação do Estado de Israel, ocorrem divisões territoriais definidas após a Primeira Guerra Árabe-Israelense, Guerra dos 6 Dias. Essas duas guerras, elas praticamente foram guerras que resultaram em tomadas e perdas de território, tá? Então, tanto a Guerra Árabe-Israelense quanto a Guerra dos 6 Dias foram guerras muito violentas e foram guerras que resultaram, né, nessas disputas territoriais, tá? Então, a gente está falando de uma região que já sofre com problema de água, uma região que tem uma série de limitações, tá? Então, existem muitas coisas ali dentro que são importantes, né? Que tanto os Israel quanto os árabes disputam, e essas guerras, elas praticamente se dão, né, a partir desse processo, né, de se tomar regiões estratégicas. Mas vou continuar falando sobre isso porque eu não quero adiantar, tá? Então, os palestinos se encontram confinados nas regiões da Cisjordânia e faixa de Gaza, ou seja, isso aqui é onde, né, os palestinos eles praticamente ficam, porque Israel acaba tomando as outras partes do território, tá? E também estão espalhados pelos campos de refugiados, né? Então, os campos de refugiados são os lugares em que os palestinos eles conseguiram, né, se proteger, eles conseguiram se refugiar, né? Então, o refugiado é aquele tipo de migrante que ele foge, né? Que ele corre de uma situação onde está muito catastrófica, né? Como, por exemplo, o contexto de guerra, como a gente está vendo aqui, e ele tenta, né? Tentar sobreviver em algum lugar, tá? Então, campos de refugiados são os lugares onde essas pessoas elas acabam se concentrando, porque são lugares onde elas encontram água, um pouco de sossego, onde elas conseguem ali minimamente sobreviver, tá? E daí os palestinos lutam para que o Estado palestino, considerado atualmente pela ONU um Estado observador não membro, seja reconhecido e que seus territórios originais atualmente ocupados por Israel sejam devolvidos, tá? Então, só para vocês entenderem. Deu para entender? O que é um Estado observador não membro? É porque na ONU existem estados que são membros, né? Existem países que são membros e a Palestina não é um membro da ONU, tá? Então, só para vocês entenderem, porque a ONU, ela se posicionou do lado de Israel, tá? Então,
A ONU foi quem legitimou a criação do Estado de Israel. Então, só para vocês terem uma ideia sobre minorias nacionais e conflitos territoriais. Então, vão existir os casos, né, em que isso vai se dar de forma um pouco mais pacífica. Algumas minorias nacionais não vão conseguir se emancipar, outras podem ir até parte do processo, mas no meio do caminho não vai ser reconhecido internacionalmente, ou então situações como foi o caso da Chechênia, que mesmo se tornando independente, a Rússia tenta tomar de volta, e aqui o caso mais extremo, que é de Israel e Palestina, que estão sempre em constantes conflitos, tá? Foi? Outra situação aqui que nós temos também é a situação do Tibete, tá? Então, o Tibete está localizado no sudoeste da China, tá? E a população da região autônoma do Tibete reivindica autonomia em relação ao governo da China, tá? Então, vamos para o histórico. Aqui tem um mapa, né? Só para vocês entenderem, tá? Onde está localizado o Tibete. Então, vamos lá. Em 1949, as tensões entre China e o Tibete se iniciaram após a Revolução Chinesa. O que foi a Revolução Chinesa? Foi quando se teve lá a instauração do comunismo na China, tá? A mesma coisa acontece mais ou menos quando a gente falava aqui sobre a Chechênia, né? Porque a União da República Socialista Soviética, o nome já fala socialista, então tinha um governo socialista, e aqui nós tínhamos uma população que era majoritariamente muçulmana, né? Então aqui nós temos também um conflito parecido, mas vamos voltar para o Tibete. Então, em 1951, tem a ocupação militar da região pela China, tá? E os mosteiros tibetanos foram destruídos e muitos monges tibetanos budistas foram mortos, tá? Vamos lá, vamos por partes. Segundo fontes históricas, né, diz que o budismo começou no Tibete, né, ali Tibete, Nepal, tá? Então, Nepal ali é do ladinho do Tibete, né? Então, antes de ter a Revolução Chinesa, tá? Teoricamente, por se tratar do interior da China, né? A China ela é muito grande, por se tratar do interior da China, era uma região que era mais tranquila, vamos dizer assim, né? Então, teoricamente, ali se tem a origem do budismo. O budismo é uma religião muito antiga, tá? E a partir do momento que se tem a Revolução Chinesa, aí se entra num governo autoritário, e nisso, né, tem esse processo, né, de querer colonizar, de querer converter, né, as diferentes nações, né, que existem ali na China ao comunismo, tá? Então, é esse que é o contexto. Por isso que tem a ocupação militar ali, e por isso que os mosteiros tibetanos foram destruídos, né? Os mosteiros e os monges, né, budistas foram mortos, né? Porque se tratava de um regime que era autoritário. E o Tibete, na verdade, já queria, né, de uma certa forma, há um bom tempo, ser independente. Para quê? Por causa disso, né? Para conseguir exercer o budismo, da mesma forma que a Chechênia, o islamismo, né? Então, muçulmanos são pessoas adeptas ao islamismo, tá bom? Então, em 1959, a população tibetana organizou o levante contra a ocupação chinesa. Então, o que é um levante? O levante é uma manifestação, né, praticamente, né, política legítima contra a ocupação chinesa, que também foi reprimida pelo governo chinês, tá? E recentemente existem protestos pró-independências que têm se intensificado na região. Ok? Foi? Ok, então esses foram os exemplos. A partir daí, tá, dados esses exemplos, vou falar sobre uma coisa que eu acho que vocês conseguiram perceber, como que os limites e as fronteiras dos territórios são modificados ao longo do tempo, né?
Então, tudo isso, né, foi sendo constituído, né? Então, por exemplo, antes, né, da gente ter essa configuração que a gente tem no mundo global, né, no mundo atual, dos países, a gente tinha outro sistema que era o sistema feudal, então não existiam, né, os países, vamos dizer assim. Aí começou, né, um processo do capitalismo, a ascensão da burguesia, e daí começaram os processos de colonização, depois imperialismo, e começaram as guerras mundiais, e desde então a gente tem a criação dos países e também das modificações, né, dos limites e das fronteiras, tá bom? Então vamos lá. Atualmente, muitos governos têm estabelecido tratados que integram e unificam seus mercados econômicos. Os avanços nos meios de comunicação e transporte passaram a conectar as pessoas ao redor do mundo. Devolução e fragmentação dos territórios, tá? Então vamos lá. O que acontece? Como eu já havia falado, né, contando sobre os exemplos de cada um dos movimentos separatistas, tá? Tudo gira em torno de tratados, tá? E acordos para se ter a criação, né, de um território e o reconhecimento de um território nacional, né? Então, isso foi o que eu falei até aqui. Só que o que acontece? Só que quando a gente tem o processo de globalização, então, com o processo de globalização, tá? O que é o processo de globalização? A partir do momento que a gente tem um avanço dos meios de transporte, a partir do momento que a gente tem um avanço dos meios de comunicação, isso fez com que a geopolítica mundial ela também fosse alterada. Deu para entender? Então, por exemplo, a partir desse processo, né, não só são os países que foram formados, né? A gente tem, por exemplo, a interconexão de diversas partes do mundo através, por exemplo, de um mercado internacional. Vou dar um exemplo para vocês, tá? É muito comum a gente falar sobre importação e exportação natalidade. O que é isso? Um país que chega, produz um determinado produto, né? Fabrica e a partir de então ele envia, né, para o comércio exterior. Então isso fez com que vários países começassem a se unir, tá? Economicamente falando, tá? Então pode-se dizer que as fronteiras, né, internacionais elas estão cada vez mais enfraquecidas. O que significa enfraquecidas? Isso significa que os países eles começam a se interconectar de uma forma tão grande, de uma forma tão intensa, que eles começam a se comportar como blocos, tá? O que são blocos? Vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente estava falando aqui para trás sobre a questão da Catalunha, tá? Peraí. Então, o que acontece? Aqui na Catalunha tem uma parte que eu li que a União Europeia ela foi contrária à criação da Catalunha. O que é a União Europeia? A União Europeia é um conjunto de diversos países europeus, as quais a Espanha também faz parte, tá? E a gente pode se dizer que é um território único. Apesar da gente ter vários países que fazem parte, existe o território da União Europeia. Vou dar outro exemplo. Aqui na América do Sul, né, onde nós estamos, nós temos o Brasil, nós temos a Argentina, nós temos o Paraguai, nós temos o Uruguai. Mas esses países, eles também compõem o quê? O Mercosul. O que é Mercosul? Mercado Comum do Sul. Ou seja,
cada país tem a sua própria nação, né? O seu próprio território, tem o seu próprio estado, mas comercialmente ele faz parte de um bloco econômico que é composto por um conjunto de países. Deu para entender o que eu tô querendo dizer? Ok? Ok. E o que isso tem a ver com a questão, né, que eu tava falando sobre Gente, fugiu a palavra. E o que isso tem a ver sobre a questão aqui de limites e fronteiras? Que os limites e fronteiras internacionais e da geopolítica não necessariamente são somente os limites e as fronteiras dos territórios nacionais. Deu para entender, mais ou menos? Então tá, então vamos continuar. Devolução ou fragmentação dos territórios, tá? Então, ao longo da história, a gente vai tendo a definição de novas fronteiras nacionais, né? O que é definição de novas fronteiras nacionais? Os países e os territórios de minorias nacionais e também dos blocos, né, de países como, por exemplo, a União Europeia, eles vão se formando conforme a história, conforme o contexto político, social e econômico vai também se modificando, tá? Então, muitas dessas novas configurações territoriais dos países têm ocorrido por meio da perda ou anexação de algumas áreas ou criação de novos estados, tá? Então, isso é um processo extremamente comum, né? E os territórios que nós temos hoje, pode ser que daqui a alguns séculos eles se modifiquem, porque a disputa territorial, tá? E também a disputa econômica por territórios se faz ao longo de várias décadas e por aí vai. Então, por exemplo, hoje, né, a gente costuma dizer que, por exemplo, o caso lá da Catalunha e do País Basco, eles ainda estão na luta, eles ainda estão reivindicando por seus territórios, tá? Então pode ser que daqui a algum tempo eles consigam, mas pode ser que eles não consigam. Deu para entender? Então isso é muito relativo, né? O que eu tô querendo dizer é que essa questão dos limites e das fronteiras, elas não são engessadas, não é algo que se chega e defina, nossa, é assim e ponto final. Não, elas são sujeitas a alterações. A origem desse fenômeno está nas fronteiras artificiais estabelecidas por interesses de potências que colonizaram outras nações ao longo da história e também em países que enfrentam movimentos separatistas de minorias nacionais. Então, como eu comentei bem lá no iniciozinho da aula, geralmente, né, uma nação que se sobressai sobre um território é a chamada nação que é dominante, né? E o fato dela estar dominando tem muito a ver com as suas raízes e questões históricas, tá? E no caso das formações atuais dos países, isso tem a ver diretamente com o processo de colonização e posteriormente de independência, tá? A atual configuração de vários países é resultado dos processos de unificação que visavam criar estados nacionais. A criação dos estados foi bem sucedida ao garantir sua expansão e o controle sobre territórios por intermédio da força. Em muitos casos, falharam em não se considerar criar uma identidade nacional. O que isso aqui quer dizer? Vou dar uma explicada. O que acontece? Quando se teve, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Quando se teve, por exemplo, a criação aqui da Irlanda, tá? Não se considerou na sua criação essa divisão religiosa. Deu para entender? Porque uma é protestante e a outra é católica, tá? Então, o próprio fato, né, de ter se considerado, né,
apenas o interesse dos protestantes, vamos dizer assim, isso acabou sufocando a minoria que é católica, e hoje essa minoria ela quer se reerguer. Deu para entender? É mais ou menos assim. Ok. E aqui vamos a mais alguns exemplos, tá? Então vamos lá. A Europa serve como exemplo para o estudo de como as fronteiras dos mapas não devem ser consideradas definitivas e permanentes. A maioria dos exemplos que eu trouxe para vocês acontece na Europa, bom? As modificações nos limites territoriais entre os países do continente europeu ocorreram em função de acordos estabelecidos após a Primeira Guerra Mundial, tá? E o processo de descolonização de muitos países após a Segunda Guerra Mundial resultou na independência e formação de dezenas de novos países. Vamos falar um pouco aqui sobre a Europa. O que acontece? A Europa, ela é o palco da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ponto. Então, a partir daí, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais nada mais foram do que disputas territoriais, tá? E no meio dessa questão das disputas territoriais, conforme os países fossem ganhando e perdendo a guerra, eles também iam ganhando e perdendo territórios, né? Então, a Primeira Guerra Mundial, ela foi muito uma questão, a Segunda também, né? Foi muito uma questão imperialista, né? Ou seja, de dominação das superpotências em outros territórios, tá? E até que chegou um ponto em que, quando se terminar esse período, né, de guerra, as nações elas começaram a se tornar independentes, tá? E a partir dessa independência que a gente vai ter a reconfiguração territorial, tá? Então, alguns países foram criados e outros deixaram de existir, tá? Então, quando a gente fala sobre geopolítica, a gente está falando sobre dinâmica, né? A gente está falando sobre mudanças e transformações territoriais, tá? E domínio de nações, criando estados-nações. Deu para entender? Outro exemplo é com o colapso da União Soviética, já falei sobre ela aqui no caso da Chechênia, de 1991, que criou mais de 12 países, né? Então, a gente tira aí a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e transforma em 12 países, tá? Então, esses 12 países se dá em função do desmembramento da antiga Tchecoslováquia e a desintegração da Iugoslávia, e resultaram no surgimento de novos países. Foi? Ok. Então, deu para entender essa relação de fronteiras? Ok. Então, uma vez dita, né, sobre as fronteiras, né, e os limites que ocorrem nos movimentos separatistas e também sobre os dois exemplos, né, que eu trouxe para vocês, sobre a Europa, né, das guerras mundiais e depois na Guerra Fria, com o desmembramento da União Soviética, a gente vai ter um outro exemplo a respeito de limites e fronteiras, que é o caso do México com os Estados Unidos. Então, para finalizar a aula, falar um pouco sobre a América, né? Então, estava muito lá na Ásia, muito na Europa, então agora vemos para cá, para a América. Então, vamos lá. Entre o México e os Estados Unidos são estabelecidos cercas e muros demarcando os limites entre os territórios nacionais, tá? Então, quando a gente tem a formação dos territórios, lembra que eu estava falando para vocês? Porque aquele território ele precisa ser respeitado, ele precisa ser autônomo, ele precisa ser considerado, né? Senão acontece a mesma coisa que aconteceu lá na Chechênia, né? Que lá na Chechênia a Rússia não estava aceitando, e nisso que a Rússia não estava aceitando,
começou uma guerra porque essa independência não foi aceita. No caso dos Estados Unidos e do México, tá? Eles tiveram que colocar um muro, né? Eles tiveram que levantar um muro entre as duas nações. Por quê? Né? Porque se tinha um objetivo de separar, né, esses dois países, apesar deles serem reconhecidos internacionalmente, para fazer o controle do fluxo de pessoas e de mercadorias que atravessavam clandestinamente as fronteiras entre países. Então, o que acontece? Não basta a gente só ter um país demarcado, né? Não basta apenas a gente ter o reconhecimento internacional. Muitas das vezes também é necessário que se crie uma barreira física, como por exemplo um muro, para impedir, né, que esse país ele seja invadido clandestinamente. O que estava acontecendo com o México e os Estados Unidos, né, era exatamente isso, tá? Estava tendo, na verdade, não estava tendo, na verdade, até a atualidade, existe a tentativa dos mexicanos, não só mexicanos, mas os latino-americanos, tentarem atravessar a fronteira do México e dos Estados Unidos, tá? Então, para isso, eles criaram, os Estados Unidos, né, criaram um muro. Mas por que eles queriam passar? Por causa de quê? O que aconteceu? Não sei o que e tal. O que acontece? A diferença socioeconômica entre os Estados Unidos e o México é muito grande, né? Então, muitos mexicanos têm a intenção de ultrapassar a fronteira para conseguir uma qualidade de vida melhor nos Estados Unidos. Só que o ideal é que isso fosse feito de forma legal, ou seja, que se tivesse dinheiro, que conseguisse o visto, estadia, todos os trâmites possíveis, né? Porque a partir do momento em que se decide, né, morar em outro país, precisa passar por esses protocolos, né? Mas como geralmente a população mexicana é uma população muito pobre, eles tentam fazer essa travessia de forma clandestina, ou seja, de forma ilegal, né? Então, tenta entrar no país de forma irregular, tá bom? E daí, se teve a criação do muro na fronteira entre o México e os Estados Unidos, que separa as duas populações, como eu disse, que tem realidades socioeconômicas distintas, tá? Por quê? Porque imigrantes mexicanos e latino-americanos tentam entrar nos Estados Unidos em busca de melhores condições de vida, tá? Os muros não restringem a passagem do fluxo econômico que beneficia a economia dos Estados Unidos, ou seja, é um muro, vamos dizer assim, mesmo só para conter as pessoas e mercadorias ilegalmente, né? Então, quando se fala sobre a transação, né, internacional, isso não interfere, né? Então, assim, o que a gente aprendeu, o que a gente tira, né, de conclusão e de contexto sobre todas essas questões, né, das aulas, da aula, né, propriamente dito. Posso também considerar coisas da aula passada, né? É que existem vários contextos, né, como eu estava falando para vocês, dessa mudança territorial e das relações das geopolíticas, né? Então, comecei falando sobre os movimentos separatistas, depois falei sobre as questões referentes aos limites e fronteiras, né? De que no mundo globalizado, os meios de comunicação deixam um mundo muito mais conectado, e a partir dessa conexão a gente tem a criação de grandes blocos, como por exemplo a União Europeia, né, que é o conjunto de vários países, e a gente tem um processo de intensa fragmentação de fronteiras, né, durante as guerras mundiais na Europa, né? Então
essa questão territorial não acontece apenas quando se fala sobre os movimentos separatistas, né? Então, situações de guerras, né, chegaram a criar e a recriar fronteiras de países, como, por exemplo, a situação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se desmembrou em 12 países. E mesmo a gente tendo as fronteiras, mesmo a gente tendo tudo demarcado, como acontece com os Estados Unidos e o México, às vezes, para que um território ele seja respeitado, precisa de uma intervenção, de uma barreira física, como é a questão do muro entre o México e os Estados Unidos. Lembrando, a ideia do México não é se separar dos Estados Unidos, porque o México é um país, os Estados Unidos é outro, tá? A questão aqui entre México e Estados Unidos, diferente dos movimentos separatistas, é mesmo que a fronteira dos Estados Unidos não é legalmente respeitada e os mexicanos tentam ultrapassar essa fronteira. Só para vocês saberem como que ficou essa história do México e dos Estados Unidos depois do que foi escrito aqui, os Estados Unidos instalaram empresas no México, né, montadoras, para gerar renda para a população mexicana, para que essa população não se arrisque a tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos, tá bom? Ainda acontece essa questão de ultrapassar a fronteira, sim, existe, tá? Mas é uma proporção menor depois dessa atitude dos Estados Unidos. Tá bom, gente? Então, é isso, gente. Um beijo e até a próxima.